Era 2 da manhã quando Luana viu ele ali, jogado que nem um cachorro na sarjeta, sangrando. Chovendo forte, gente passando por cima dele como se fosse lixo. Ela podia ter seguido direto para casa, igual todo mundo fez. Mas quando parou para ajudar esse desconhecido, não fazia ideia que ele ia mudar a vida de milhares de pessoas e que o que ele fez por ela depois ia emocionar o país inteiro. Luana estava exausta quando saiu do Hospital São Vicente naquela quinta-feira de madrugada. 20 horas direto no plantão, 3 cirurgias de emergência, 2 partos complicados e dezenas de atendimentos que pareciam não ter fim. Suas pernas tremiam de cansaço, os olhos ardiam, e tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir pelo menos algumas horas antes do próximo plantão. A chuva começou quando ela estava destrancando o Corsa azul no estacionamento do hospital. Não era uma chuva comum. Era daquelas tempestades que deixam a cidade inteira alagada em questão de minutos. Luana ligou o carro e suspirou fundo. Mais 15 minutos dirigindo na chuva torrencial até chegar no apartamento pequeno que dividia com Lucas, seu irmão de 17 anos. O trânsito estava completamente parado na Avenida Paulista. Carros buzinando, gente correndo debaixo da chuva procurando abrigo, poças enormes se formando na pista. Luana batia os dedos no volante, ansiosa para chegar em casa. Era quase 2 da manhã e ela precisava estar de volta no hospital às 7 para mais um plantão duplo. Foi quando ela viu. Do lado direito da avenida, próximo à parada de ônibus, havia uma figura escura caída na sarjeta. No primeiro momento, Luana pensou que fosse um mendigo dormindo, algo infelizmente comum naquela região da cidade. Mas quando um relâmpago iluminou a cena por alguns segundos, ela percebeu que havia algo diferente. A pessoa não estava simplesmente deitada. Estava imóvel demais, numa posição estranha, e havia uma mancha escura se espalhando pela calçada ao redor. Sangue. Luana sentiu o coração disparar. Era um homem, aparentava ter uns 40 anos, usando roupas que já tinham sido boas, mas agora estavam encharcadas e rasgadas. Ele estava de bruços, braços estendidos, completamente inconsciente. A chuva lavava o sangue que escorria de um ferimento na cabeça, criando riachos vermelhos que desciam em direção ao bueiro. O que mais chocava Luana não era o estado do homem. Era o comportamento das pessoas ao redor. Havia pelo menos 20 pessoas esperando o ônibus no ponto, todas amontoadas debaixo da pequena cobertura de acrílico. Elas viam o homem caído a poucos metros de distância. Viam o sangue. Viam que ele precisava de ajuda urgente. Mas fingiam que não existia. Algumas até viravam o rosto para o lado oposto, como se ignorar a situação fosse fazer ela desaparecer. Um casal passou caminhando bem perto do homem. A mulher puxou o marido pelo braço quando ele começou a se aproximar para ajudar. Não se mete nisso, Carlos. Pode ser bandido, pode ser pegadinha, pode ser qualquer coisa. Vamos embora. Eles seguiram andando na chuva, deixando o homem para trás. Um grupo de jovens passou depois, todos mexendo no celular. Um deles até tirou foto da cena, provavelmente para postar nas redes sociais. Mas nenhum se ofereceu para ajudar. Riram de algo que um deles disse e continuaram caminhando como se nada tivesse acontecido. Luana sentiu uma revolta crescendo no peito. Como médica, ela sabia que cada minuto era crucial em situações como aquela. O homem podia estar com traumatismo craniano, hemorragia interna, qualquer coisa. E ali estava ele, abandonado como um animal na chuva, enquanto dezenas de pessoas passavam direto. O trânsito começou a andar devagar. Luana podia simplesmente seguir em frente, chegar em casa, esquecer o que tinha visto. Ninguém ia culpá-la. Ela já tinha feito sua parte salvando vidas durante 20 horas no hospital. Estava cansada, molhada, com sono. Tinha todo o direito de ir para casa descansar. Mas enquanto o carro se movia lentamente pela avenida, Luana não conseguia tirar os olhos do retrovisor. O homem continuava lá, imóvel, sendo ignorado por todos. A chuva estava ficando mais forte, e logo ele ficaria completamente encharcado. Se tivesse alguma condição respiratória comprometida, podia ser fatal. Droga. Ela murmurou, parando o carro no acostamento e ligando o pisca-alerta. Luana pegou o guarda-chuva no banco de trás e saiu correndo na direção do homem. A chuva era tão forte que em segundos ela estava encharcada, o uniforme do hospital grudando no corpo.
os tênis fazendo barulho de água a cada passo. Quando se ajoelhou ao lado dele, percebeu que a situação era ainda mais grave do que imaginara. O homem tinha um corte profundo na testa. O rosto estava inchado, e havia sangue saindo também do nariz. Estava respirando, mas de forma irregular e superficial. Luana colocou 2 dedos no pescoço dele, procurando o pulso. Fraco e acelerado. Todos os sinais apontavam para um possível traumatismo craniano. Foi quando ele abriu os olhos. Por um segundo, Luana se assustou. Os olhos dele estavam vidrados, desfocados, mas ainda assim conseguiram encontrar os dela. Ele tentou falar, mas só saiu um murmúrio incompreensível misturado com sangue. Calma, calma, Luana disse, colocando a mão no ombro dele para impedir que tentasse se levantar. Você teve um acidente. Eu sou médica, estou aqui para ajudar. O homem tentou falar novamente, e dessa vez Luana conseguiu entender algumas palavras. Não, me deixe morrer. A voz dele era fraca, desesperada, carregada de uma dor que ia além do físico. Havia algo nos olhos dele, uma tristeza profunda que tocou Luana de uma forma que ela não conseguia explicar. Não era apenas medo da situação. Era o olhar de alguém que já tinha perdido tudo e agora via a última esperança escorregando pelos dedos. Ninguém vai deixar você aqui, Luana respondeu tirando o celular do bolso. Vou chamar a ambulância agora mesmo. Enquanto discava 192, ela olhou ao redor e percebeu que as pessoas no ponto de ônibus a observavam com curiosidade, mas nenhuma se aproximou para oferecer ajuda. Alguns até pareciam irritados por ela estar causando cena. Uma mulher de meia idade balançou a cabeça negativamente e comentou alto o suficiente para Luana ouvir. Gente assim que acaba virando vítima também. Não sabe com quem está se metendo. Luana ignorou o comentário e focou na ligação. O atendente da ambulância disse que o tempo de espera estava em 40 minutos devido às condições climáticas e ao número de acidentes na cidade. 40 minutos que o homem talvez não tivesse. Escuta aqui, ela disse, tirando o casaco e colocando embaixo da cabeça dele para proteger do contato direto com o asfalto. Meu nome é Luana. Sou médica no Hospital São Vicente. Qual é o seu nome? O homem piscou várias vezes, lutando para manter a consciência. Quando falou, a voz saiu como um sussurro. André Silva. Certo, André. Você sabe o que aconteceu? Lembra de algum acidente? André fechou os olhos e fez um esforço visível para se concentrar. Estava caminhando. Chuva começou. Escorreguei e bati a cabeça no meio-fio. A Luana examinou rapidamente o ferimento. Parecia mesmo ter sido uma queda acidental, provavelmente agravada pela superfície molhada. Mas o que a intrigava era por que ele estava caminhando sozinho na madrugada, numa tempestade daquelas, sem guarda-chuva ou proteção. André, preciso que você fique acordado, tá bem? Continue conversando comigo. Por que você estava andando na chuva? Os olhos dele se encheram de lágrimas, misturando-se com a água da chuva que escorria pelo rosto. Estava voltando do cemitério. Visita mensal. Luana sentiu algo apertar no peito. Quem ele visitava no cemitério? Por que uma visita mensal na madrugada? Mas não era hora para perguntas pessoais. O importante era mantê-lo consciente até a ambulância chegar. A chuva continuava caindo forte, encharcando os dois completamente. Luana segurou a mão de André, sentindo como ela estava fria e trêmula. A ambulância já vem, André. Você vai ficar bem. Por que você parou? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Todo mundo passou direto. A pergunta pegou Luana de surpresa. Ela olhou para as pessoas no ponto de ônibus, para os carros que continuavam passando sem parar, para a indiferença geral diante do sofrimento humano. Por que ela tinha parado? Não conseguia explicar com palavras. Tinha sido instintivo, automático, como se não tivesse escolha. Porque é o certo a fazer. Ela respondeu simplesmente. André apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Obrigado, anjo. Foram os mais longos 35 minutos da vida de Luana. Ela ficou ali, ajoelhada na chuva, segurando a mão de um completo desconhecido, conversando com ele sobre qualquer coisa para mantê-lo acordado. Descobriu que ele gostava de música clássica, que havia sido casado, que trabalhava com construção civil.
Informações esparsas de uma vida que ela não conhecia, mas que agora estava literalmente em suas mãos. Quando a ambulância finalmente chegou, Luana acompanhou André até o hospital. Os paramédicos confirmaram suas suspeitas: traumatismo craniano leve, mas com risco de complicações. No pronto-socorro, ela se identificou como médica e pediu para acompanhar o caso. Foram 5 horas de cirurgia. Luana deveria ter ido para casa, tomado banho, descansado para o próximo plantão, mas não conseguia sair dali. Ficou na sala de espera, ainda com a roupa molhada, bebendo café ruim da máquina, esperando notícias sobre um homem que conhecera há poucas horas. Quando o cirurgião saiu da sala de operação, o rosto dele dizia tudo. Foi por pouco, ele disse. Mais 1 hora na chuva e teria sido irreversível. Quem trouxe ele salvou sua vida. Luana sentiu um alívio enorme tomando conta do corpo. André ia sobreviver. Um completo desconhecido que ela decidiu ajudar numa madrugada chuvosa ia ter uma segunda chance na vida. Ela não fazia ideia de que aquela decisão impulsiva de parar o carro e socorrer um homem ferido ia mudar não apenas a vida dele, mas a dela própria de uma forma que jamais imaginaria possível. 4 dias se passaram desde aquela madrugada chuvosa e Luana não conseguia tirar André da cabeça. Durante seus plantões no hospital, sempre que tinha alguns minutos livres, subia até o 3º andar para saber notícias sobre ele. Os médicos diziam que ele estava estável, mas ainda em estado delicado, conectado a aparelhos que monitoravam cada batimento do coração. Luana sabia que não deveria se envolver emocionalmente com pacientes, especialmente com alguém que nem era seu paciente oficial. Mas havia algo na forma como André tinha segurado sua mão naquela noite. No desespero na voz dele quando sussurrou, "Não me deixe passar", que tocou uma parte da alma dela que ela nem sabia que existia. Na quinta-feira de manhã, Luana estava terminando de trocar os curativos de uma senhora que havia feito cirurgia no joelho quando sua colega Fernanda entrou correndo no quarto. "Luana, aquele homem que você trouxe da rua, ele acordou. Está perguntando por você." O coração de Luana disparou. Ela terminou rapidamente o curativo, pediu para Fernanda assumir seus pacientes por alguns minutos e correu escada acima até a UTI. Quando chegou ao quarto 302, viu André sentado na cama, ainda com bandagens na cabeça, mas com os olhos abertos e alertas. O momento em que seus olhares se encontraram foi indescritível. André tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e quando viu Luana entrar no quarto, ele simplesmente sussurrou uma palavra que fez o coração dela se apertar. "Anjo." Luana se aproximou devagar, ainda sem acreditar que ele estava acordado e aparentemente bem. "André, como você está se sentindo?" Você realmente existe?" ele disse com a voz embargada. "Pensei que tinha sonhado. Pensei que você fosse uma aparição. Alguém que minha mente criou antes de partir." Luana puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. André estava diferente da imagem que ela tinha dele naquela noite. Agora que não estava coberto de sangue e chuva, ela podia ver que era um homem bonito, com traços marcados pelo tempo, mas ainda joviais. Havia algo em seus olhos, porém, que falava de uma tristeza profunda, antiga. "Estou aqui, sim. E você também está. Foi por pouco, André. Mas conseguimos." André fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando o fato de estar vivo. Quando os abriu novamente, a primeira coisa que fez foi perguntar: "Por que você fez aquilo? Por que parou para me ajudar quando todos os outros passaram direto?" A pergunta pegou Luana desprevenida. Era a mesma coisa que ele havia perguntado naquela noite, e ela ainda não tinha uma resposta completa. "Não sei explicar. Vi você ali, precisando de ajuda, e simplesmente não consegui seguir em frente." "Sabe quantas pessoas passaram por mim antes de você chegar?" André perguntou, a voz carregada de emoção. "Eu estava meio consciente durante parte do tempo. Vi pelo menos 20 pessoas passarem. Algumas até pararam para olhar, tiraram fotos, mas ninguém se aproximou. Ninguém quis se envolver." Luana sentiu uma revolta familiar subindo no peito. Era algo que a incomodava profundamente na sociedade atual. A falta de empatia, a indiferença diante do sofrimento alheio. Infelizmente é assim que o mundo funciona hoje.
As pessoas têm medo de se envolver, de ajudar. Mas você não teve medo? Tive sim, Luana admitiu. Tive medo de você estar machucado gravemente. Tive medo de não conseguir ajudar a tempo, mas não tive medo de tentar. André ficou em silêncio por alguns minutos, apenas olhando para ela com uma intensidade que deixava Luana ligeiramente desconfortável. Era como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe do rosto dela. André, posso perguntar uma coisa? O que você estava fazendo caminhando sozinho na madrugada, numa tempestade daquelas? O rosto de André se fechou imediatamente. Ele desviou o olhar para a janela do quarto, onde o sol da manhã entrava criando padrões de luz na parede branca. Luana percebeu que tinha tocado em um assunto delicado. Desculpa, não precisava responder se não quiser. Não, tudo bem. André interrompeu voltando a olhar para ela. Você salvou minha vida. Merece saber. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estava voltando do cemitério. Faço essa caminhada todo mês, sempre no mesmo dia. Visita familiar? André assentiu. Mas Luana percebeu que havia muito mais por trás daquela resposta simples. Ele estava lutando com alguma coisa. Alguma dor que não conseguia verbalizar. Minha esposa e minha filha, ele disse finalmente, a voz quase inaudível. Elas faleceram há 2 anos. No dia 15 de cada mês, eu caminho até o cemitério, fico lá a noite toda conversando com elas e depois volto andando para casa. O coração de Luana se apertou. De repente, tudo fazia sentido. A tristeza profunda nos olhos dele, o desespero na voz quando pediu para não deixá-lo partir, a caminhada solitária na madrugada. André, sinto muito. Não precisa sentir, ele disse rapidamente. Todo mundo sente muito quando soube, mas ninguém realmente entende. Ele parou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Naquela noite, estava chovendo igual à noite do acidente delas. Eu estava voltando do cemitério, pensando em como seria mais fácil se eu não voltasse para casa. Luana sentiu um arrepio. Ela começou a entender que talvez aquela queda não tivesse sido completamente acidental. Quando escorreguei e bati a cabeça, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Que talvez fosse um sinal, que talvez fosse a hora de encontrar elas novamente. André olhou diretamente nos olhos de Luana. Mas aí você apareceu. André, você apareceu e fez uma coisa que ninguém mais fez nos últimos 2 anos. Me tratou como se eu importasse, como se minha vida tivesse valor. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dele. Fazia tanto tempo que alguém não demonstrava que se importava comigo como ser humano. Luana sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Havia uma dor na voz de André que ia muito além da perda da família. Era a dor de alguém que se sentia completamente sozinho no mundo. Você tem família? Amigos? Alguém que saiba que você está aqui? André balançou a cabeça negativamente. Meus pais faleceram quando eu era jovem. Não tenho irmãos. Tinha alguns amigos, mas depois do acidente, as pessoas se afastaram. Não sabiam como lidar com minha dor, então foi mais fácil me evitar. A revelação deixou Luana chocada. Como alguém podia estar tão sozinho no mundo? Como era possível que André estivesse há 4 dias internado num hospital e ninguém, absolutamente ninguém, tivesse procurado por ele? E trabalho? Você trabalha? Trabalhava. Tinha uma pequena empresa de construção. Depois que elas partiram, não consegui mais me concentrar em nada. Vendi tudo. Vivo das economias. André deu um sorriso amargo. Ou vivia. Não sei mais para que serve o dinheiro quando você não tem ninguém para dividir a vida. Luana sentiu uma compaixão imensa tomando conta do peito. Aqui estava um homem que havia perdido não apenas a família, mas também a vontade de viver. Que caminhava sozinho pela madrugada visitando túmulos, cercado de pessoas que preferiam ignorar sua existência. André, posso falar uma coisa? Claro. Você disse que eu apareci naquela noite, mas na verdade foi você que apareceu na minha vida. Luana puxou a cadeira mais perto da cama. Eu trabalho 3 plantões por semana. Vejo centenas de pessoas passando pela emergência. Salvo vidas todos os dias. É meu trabalho. Mas com você foi diferente. Como assim? Não sei explicar direito. Mas desde aquela noite, não paro de pensar se você está bem, se está se recuperando. Venho aqui todos os dias só para saber notícias suas. Luana riu baixinho.
Meu irmão já está achando que enlouqueci. André a olhou com surpresa. Você tem irmão? Tenho. Lucas, 17 anos. Moro só com ele desde que nossa mãe faleceu no ano passado. E seu pai? Luana desviou o olhar, sentindo a familiar pontada de mágoa. Meu pai nos abandonou quando minha mãe adoeceu. Disse que não estava preparado para lidar com a situação. André ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então você também sabe o que é estar sozinho. Sei. Por isso entendo um pouco da sua dor. Luana olhou para ele com uma determinação que surpreendeu a ela mesma. André, posso fazer uma pergunta direta? Pode. Mas você quer continuar vivendo? A pergunta pairou no ar entre eles como uma confissão. André demorou para responder, e quando o fez, foi com uma honestidade brutal que pegou Luana desprevenida. Antes daquela noite eu diria que não, que estava apenas existindo, aguardando o tempo passar até poder encontrar minha família novamente. Ele parou, olhando diretamente nos olhos dela. Mas agora eu não sei mais. O que mudou? Você. O fato de que ainda existe bondade no mundo, de que ainda existem pessoas como você que param para ajudar um estranho. André estendeu a mão na direção dela. Você me fez lembrar que ainda sou humano, que ainda posso sentir gratidão, esperança. Luana pegou a mão dele, sentindo a mesma conexão inexplicável que havia sentido naquela madrugada chuvosa. Então vamos fazer um acordo. Que acordo? Você promete que vai tentar viver de verdade, não apenas existir. E eu prometo que você não vai estar sozinho nessa jornada. André a olhou com uma mistura de surpresa e emoção. Por que você faria isso? Nem me conhece direito. Porque acredito que as pessoas entram na nossa vida por uma razão. E tenho a sensação de que nossa história está apenas começando. André apertou a mão dela e pela primeira vez desde que acordou, Luana viu algo que não estava lá antes. Um brilho de esperança nos olhos dele. Tá bem, ele sussurrou. Eu prometo tentar. 2 semanas se passaram desde que André recebeu alta do hospital e a rotina de Luana mudou completamente. Todos os dias, depois do plantão, ela passava no pequeno apartamento onde ele morava para ver como estava se recuperando. O que começou como visitas rápidas de cortesia médica se transformou em conversas longas que duravam horas. O apartamento de André era simples, mas aconchegante, com móveis antigos que pareciam ter história. As paredes eram cobertas de fotografias que ele virava para baixo sempre que Luana chegava, como se não conseguisse olhar para elas. Ela nunca perguntou sobre as fotos, respeitando o tempo dele para compartilhar suas memórias. Naquela quinta-feira, Luana chegou mais cedo que o usual. André estava na pequena cozinha preparando café, e ela notou que ele se movia com mais facilidade, sem a rigidez dos primeiros dias após a alta. Você está muito melhor, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha. Me sinto melhor também. Ontem consegui dormir a noite toda sem acordar com dor de cabeça. André serviu 2 xícaras de café e se sentou na frente dela. Luana, posso perguntar uma coisa que está me intrigando há dias? Claro. Você trabalha 3 plantões por semana, mora com seu irmão, tem uma vida corrida. Por que está gastando seu tempo livre comigo? Um estranho que você conheceu numa situação terrível? A pergunta era direta, e Luana percebeu que André realmente não entendia por que alguém se importaria com ele sem esperar nada em troca. Ela tomou um gole do café, pensando em como explicar algo que ela mesma não compreendia totalmente. Sabe, André, desde que minha mãe partiu, eu me senti como se estivesse funcionando no piloto automático. Trabalho, casa, cuidar do Lucas, trabalho, casa. Era uma vida sem cor, sem propósito real. E o que mudou? Você. Aquela noite na chuva me fez lembrar por que escolhi ser médica. Não foi pelo dinheiro ou pelo status. Foi porque acredito que todos merecem uma segunda chance, que ninguém deveria enfrentar a dor sozinho. André baixou os olhos, mexendo distraidamente na alça da xícara. Eu passei os últimos 2 anos convencido de que não merecia uma segunda chance. Por que se sente assim? André ficou em silêncio por tanto tempo que Luana achou que ele não ia responder. Quando finalmente falou, a voz saiu carregada de uma culpa que ela ainda não conhecia. Porque o acidente foi culpa minha. As palavras caíram como uma pedra no silêncio da cozinha. Luana sentiu o coração apertar, mas não disse nada,
esperando que ele continuasse no seu próprio ritmo. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha bebido em um evento de trabalho nada exagerado, mas o suficiente para não estar em condições de dirigir. André levantou os olhos para encontrar os dela. Isabela, minha esposa, pediu para eu chamar um táxi. Mesmo Sofia, minha filha de 8 anos, disse que eu devia deixar o carro no estacionamento. Luana sentiu uma pontada no coração ao ouvir os nomes. Isabela e Sofia. Agora elas tinham identidade. Não eram mais apenas esposa e filha. Eram pessoas reais que André amava e havia perdido. Mas eu era orgulhoso demais, teimoso demais. Disse que estava bem, que conseguia dirigir. Isabela entrou no carro porque confiava em mim. Sofia entrou porque confiava no papai. A voz dele começou a falhar. E eu tirei isso delas. Tirei a vida delas por causa do meu orgulho estúpido. Luana estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dele. André, acidentes acontecem. Não foi acidente, ele interrompeu. Foi uma escolha egoísta que custou a vida das 2 pessoas que mais amava no mundo. Luana podia ver a dor física no rosto dele, como se relembrar daquele momento fosse uma tortura constante. Ela entendeu agora por que ele caminhava sozinho até o cemitério, por que se sentia indigno de viver, por que havia perdido a vontade de construir qualquer coisa na vida. André, olha para mim. Ela esperou até ele levantar os olhos. Você cometeu um erro. Um erro terrível, com consequências devastadoras. Mas se punir pelo resto da vida não vai trazer elas de volta. Eu sei disso na teoria, ele respondeu. Mas na prática, Luana, como eu posso ser feliz sabendo que elas não estão aqui por minha causa? A pergunta tocou uma ferida que Luana não esperava. De repente, ela se viu pensando na própria mãe, na culpa que carregava desde a partida dela. Posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém? André assentiu. Minha mãe estava internada há 3 semanas com uma condição delicada. Eu estava no hospital, mas em outro andar, atendendo na emergência. Era meu plantão. Eu não podia abandonar meus pacientes. Luana sentiu as lágrimas começarem a se formar. Às 2 da manhã, uma enfermeira desceu correndo para me chamar. Minha mãe estava passando mal, queria falar comigo. Mas eu estava no meio de uma cirurgia de emergência, tentando salvar a vida de um menino que tinha sido atropelado. André a observava em silêncio, percebendo aonde a história estava levando. Quando terminei a cirurgia, 3 horas depois, subi correndo para o quarto da minha mãe. Ela havia partido 15 minutos antes. As últimas palavras que ela queria falar eram para mim, e eu não estava lá. Luana, durante meses, me culpei por isso. Achava que deveria ter largado a cirurgia, que deveria ter estado com ela nos últimos momentos. Que tipo de filha escolhe um estranho sobre a própria mãe? André apertou a mão dela. Uma filha que se tornou médica para salvar vidas. Sua mãe entenderia isso. Foi exatamente isso que Lucas me disse quando finalmente contei para ele. Luana limpou as lágrimas com a mão livre. Ele me fez perceber que minha mãe ficaria orgulhosa de saber que eu salvei uma vida naquela noite, mesmo significando que eu não estava com ela. Mas como você conseguiu perdoar a si mesma? Ainda estou aprendendo. Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas entendi uma coisa. Carregar culpa não honra a memória de quem perdemos. Viver bem, fazer a diferença na vida de outras pessoas, isso sim honra. André ficou pensativo por alguns minutos, processando as palavras dela. Isabela sempre dizia que eu tinha um coração bom, que só precisava aprender a perdoar minhas próprias falhas. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era. E Sofia? Ele sorriu pela primeira vez ao falar da filha. Sofia tinha essa capacidade incrível de ver o melhor nas pessoas. Sempre dizia que eu era o melhor pai do mundo, mesmo quando eu cometia erros bobos. Luana sentiu uma onda de ternura vendo André sorrir ao lembrar da filha. Era a primeira vez que ele falava delas com carinho, em vez de apenas dor. "Posso ver as fotos?" ela perguntou gentilmente. André hesitou por um momento, depois se levantou e foi até a sala. Voltou com uma foto em uma moldura simples. Era uma imagem de família no parque. André mais jovem, uma mulher bonita de cabelos castanhos e uma menina pequena de olhos brilhantes. Essa foi no aniversário de 8 anos da Sofia, 3 semanas antes do acidente. Luana olhou para a foto e sentiu o coração se apertar. Eles pareciam tão felizes, tão completos.
Sofia tinha os mesmos olhos gentis do pai, e Isabela sorria de uma forma que irradiava amor genuíno. Elas eram lindas, André. E pela forma como você fala delas, eu sei que vocês se amavam muito. Sim, amávamos. Era uma família imperfeita, como todas, mas éramos felizes. André pegou a foto de volta e a segurou com cuidado. Isabela queria ter mais filhos, ampliar a família. Ela dizia que nossa casa era pequena demais para tanto amor. E vocês tinham planos? Sonhos para o futuro? Muitos. Isabela queria abrir um ateliê de costura. Sofia sonhava em ser veterinária porque amava animais. Eu queria expandir a empresa, talvez construir casas populares para famílias que precisavam. André riu baixinho. Parece bobo agora, mas Isabela sempre dizia que eu deveria usar meu talento para a construção para ajudar pessoas menos favorecidas. Luana sentiu algo clicando na mente dela. André, posso fazer uma pergunta que pode soar estranha? Pode. Você já pensou que talvez nossa reunião naquela noite não tenha sido coincidência? Que talvez você ainda tenha um propósito aqui? André a olhou com curiosidade. Como assim? Você disse que Isabela queria que você ajudasse pessoas necessitadas. Eu trabalho em um hospital público. Vejo todos os dias famílias que precisam de moradia digna, que vivem em condições precárias. Luana se inclinou para a frente, animada com a ideia que estava se formando. E se isso for um sinal? E se você ainda puder realizar o sonho que vocês tinham juntos? André ficou em silêncio, mas Luana podia ver que as engrenagens da mente dele estavam funcionando. Luana, eu não sei se ainda tenho forças para isso. Você não precisa ter forças agora, mas pode começar pequeno, um passo de cada vez. Ela pegou a mão dele novamente, e dessa vez você não estaria sozinho. André olhou para ela com uma expressão que misturava esperança e medo. Você me ajudaria? Ajudaria você a honrar a memória delas da forma mais linda possível. Construindo lares para famílias que precisam, realizando o sonho que Isabela tinha para vocês. Pela primeira vez desde o acidente, André começou a sentir algo que havia esquecido completamente. Propósito. 3 semanas se passaram desde a conversa sobre honrar a memória de Isabela e Sofia. E Luana notou uma mudança sutil, mas significativa em André. Ele estava mais animado, falava sobre planos futuros. Até mesmo mencionou a possibilidade de procurar alguns contatos antigos da construção civil. Era como se uma fagulha de esperança tivesse sido acesa dentro dele. Naquela sexta-feira, André havia convidado Luana para jantar em sua casa. Era a primeira vez que ele cozinhava para alguém desde o acidente. E Luana podia sentir que era um marco importante na recuperação dele. Quando chegou ao apartamento, encontrou André na cozinha, concentrado em preparar uma massa que cheirava incrivelmente bem. Isso está com um cheiro maravilhoso, ela disse, largando a bolsa na mesa da sala. Era o prato favorito da Sofia. Isabela me ensinou a receita quando começamos a namorar. André sorriu, mas havia uma melancolia doce na expressão. Achei que seria uma boa forma de compartilhar um pouco delas com você. Luana sentiu o coração se aquecer. Era a primeira vez que André falava das duas, sem a dor dilacerante que sempre acompanhava suas memórias. Parecia estar finalmente aprendendo a lembrar delas com amor, em vez de apenas culpa. Eles jantaram conversando sobre os planos para o projeto social. André tinha entrado em contato com 2 antigos fornecedores e descobriu que ainda mantinha bom relacionamento no ramo da construção. Luana havia pesquisado sobre famílias carentes atendidas pelo hospital que viviam em condições precárias de moradia. Sabe, Luana, depois que começamos a conversar sobre isso, eu me peguei sonhando acordado, André disse, servindo vinho para os 2. Imaginando como seria ver uma família recebendo as chaves da casa própria, crianças brincando em um quintal seguro. É exatamente assim que Isabela e Sofia gostariam de ser lembradas, Luana respondeu. Através do bem que você pode fazer na vida de outras pessoas. André ficou em silêncio por um momento, brincando com o copo de vinho. Luana percebeu que havia algo diferente na expressão dele. Uma tensão que não estava lá durante o jantar. Luana, preciso te contar uma coisa. Algo que não falei antes. O tom sério da voz dele fez Luana se endireitar na cadeira. O que foi? André se levantou e foi até um armário na sala, de onde tirou uma pasta de documentos.
Voltou à mesa com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Lembra quando eu disse que tinha vendido minha empresa depois do acidente? Sim, você disse que não conseguia mais se concentrar no trabalho. Bem, isso não foi exatamente verdade. André abriu a pasta e tirou alguns papéis. Na verdade, eu nunca vendi a empresa. Ela continua funcionando, administrada por um sócio de confiança. Luana franziu a testa, não entendendo aonde ele queria chegar. André, não entendo. A empresa não era pequena, Luana. Era uma das maiores construtoras da região metropolitana. André estendeu um dos documentos para ela. Estes são os relatórios financeiros dos últimos 2 anos. Luana pegou o papel e seus olhos se arregalaram quando viu os números. Eram valores com muitos zeros, muito mais do que ela jamais havia imaginado. Ela olhou para André, depois para os documentos, depois para o apartamento simples onde estavam. André, esses números, isso significa que você é milionário, muito milionário. Ele baixou os olhos, claramente desconfortável com a revelação. Tenho patrimônio suficiente para não precisar trabalhar pelo resto da vida. Luana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Durante todas essas semanas, ela havia construído uma imagem de André como alguém que havia perdido tudo, que estava recomeçando do zero financeiramente. A descoberta mudava completamente a perspectiva de tudo. Por que você mentiu para mim? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Não menti exatamente. Só omiti informações. André levantou os olhos para encontrar os dela, e Luana viu uma vulnerabilidade desesperada na expressão dele. Luana, você precisa entender por que eu fiz isso. Então me explique, porque estou me sentindo como uma idiota agora. André respirou fundo, como se estivesse se preparando para a conversa mais importante da vida dele. Depois do acidente, quando todos souberam que eu tinha dinheiro, a reação das pessoas mudou completamente. Parentes distantes que nunca se importaram comigo apareceram oferecendo apoio. Amigos começaram a sugerir investimentos, negócios, formas de eu superar a tristeza gastando dinheiro. Luana permaneceu em silêncio, ainda processando a informação. Psicólogos caríssimos que me tratavam como cliente premium, não como pessoa. Funcionários da empresa que fingiam preocupação, mas só queriam garantir os próprios empregos. André se inclinou para a frente. Ninguém, absolutamente ninguém, me via como André. Só viam o dinheiro que eu tinha. E aí você decidiu me testar? Não foi bem assim. Quando acordei no hospital e você estava lá, foi a primeira vez em 2 anos que alguém demonstrou se importar comigo como ser humano. Você não sabia quem eu era, quanto eu tinha, que posição social ocupava. Só sabia que era alguém que precisava de ajuda. Luana começou a entender o raciocínio dele, mas ainda se sentia atraída pela omissão. Conforme fomos nos conhecendo, eu queria contar. Mas também tinha medo, André continuou. Medo de que você mudasse comigo, de que começasse a me tratar diferente, de que nossa amizade se transformasse em algo interesseiro. André, você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa? Não, claro que não. Mas... Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Luana, você foi a primeira pessoa em 2 anos que me fez sentir que valia alguma coisa como ser humano. Tinha tanto medo de perder isso que preferi arriscar sua raiva a arriscar sua indiferença. Luana ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia descoberto. Por um lado, entendia o medo de André de ser julgado pelo dinheiro. Por outro, se sentia enganada por alguém em quem havia depositado total confiança. Você tem ideia de como me sinto agora? Ela perguntou finalmente. Sei que deve estar magoada, e tem todo o direito. Não é só mágoa, André. É confusão. Luana gesticulou em direção aos documentos. Durante essas semanas, eu me preocupei com suas finanças. Pensei em como você ia se sustentar. Até mesmo considerei te ajudar financeiramente se precisasse. André fechou os olhos, claramente sofrendo com cada palavra. E agora descubro que você tem recursos para ajudar centenas de famílias, para fazer exatamente o que estávamos planejando, mas numa escala muito maior do que eu imaginava. Exatamente por isso que queria contar hoje, André disse rapidamente. Porque percebi que nossos planos podem ser muito maiores do que pensamos. Posso financiar não apenas algumas casas,
mas um projeto completo de moradia popular. Luana olhou para ele, tentando enxergar além da revelação chocante. André, me responde uma coisa com total sinceridade. Qualquer coisa, desde o começo, quando você acordou no hospital, seus sentimentos por mim eram genuínos? Ou estava apenas testando se eu era interesseira? A pergunta pegou André de surpresa. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração de Luana acelerar. Meus sentimentos por você sempre foram genuínos. Você salvou minha vida, literal e figurativamente. Me fez lembrar que ainda posso sentir gratidão, carinho, esperança. André estendeu a mão na direção dela. O dinheiro nunca foi parte da equação entre nós. Pelo menos não para mim. Luana olhou para a mão estendida, depois para o rosto sincero de André. Podia ver a vulnerabilidade ali, o medo de perder a única conexão real que havia construído em 2 anos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que decidiu me contar agora? André sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Porque quero que sejamos parceiros de verdade nesse projeto. E parceiros não escondem coisas importantes um do outro. E também porque você percebeu que não consegue mais esconder, né? Luana sorriu de volta, sentindo a tensão começar a diminuir. Isso também, ele admitiu. É difícil manter uma mentira quando você genuinamente se importa com a pessoa. Luana pegou a mão dele, sentindo a familiaridade do toque que havia se tornado natural entre eles. André, estou magoada pela omissão, mas entendo seus motivos. E se somos parceiros de verdade, então vamos fazer isso da forma certa. Como assim? Vamos usar seus recursos para criar algo que realmente honre Isabela e Sofia. Não apenas algumas casas, mas um projeto completo que mude vidas de verdade. André apertou a mão dela, e Luana viu lágrimas de alívio se formarem nos olhos dele. Obrigado por não desistir de mim, ele sussurrou. Nunca vou desistir de você, ela respondeu. Mas da próxima vez sem segredos. Sem segredos, ele prometeu. 2 meses depois da revelação sobre a fortuna de André, a vida de ambos havia se transformado completamente. O que começou como uma ideia tímida de ajudar algumas famílias se tornou o projeto social mais ambicioso que a região já havia visto. André havia alugado um escritório no centro da cidade, contratado arquitetos especializados em habitação popular e reunido uma equipe de profissionais dedicados exclusivamente ao projeto. Luana havia reduzido seus plantões no hospital para 2 por semana, dedicando o resto do tempo para coordenar a parte social do empreendimento. Eles batizaram a iniciativa de Projeto Isabela em Sofia, uma fundação que construiria não apenas casas, mas um complexo habitacional completo, com escola, posto de saúde e centro comunitário. Naquela manhã de sábado, eles estavam no terreno que André havia comprado na periferia da cidade, observando as máquinas começarem a preparar o solo para as primeiras construções. Era um momento histórico para ambos, mas especialmente para André, que estava prestes a realizar o sonho que Isabela sempre teve para ele. Consegue acreditar que realmente está acontecendo? Luana perguntou, observando as escavadeiras trabalhando. André estava parado ao lado dela, segurando uma foto pequena de Isabela e Sofia que sempre carregava no bolso desde o acidente. Às vezes acordo achando que é um sonho, que vou abrir os olhos e ainda estar naquele apartamento escuro, contando os dias até a próxima visita ao cemitério. E como se sente sabendo que isso é real? André olhou para a foto, depois para o movimento das máquinas, depois para Luana. Pela primeira vez em 2 anos, sinto que elas estariam orgulhosas de mim. Não apenas do dinheiro que estou investindo, mas da pessoa que estou me tornando novamente. Luana sorriu, sentindo uma onda de carinho pelo homem que havia se transformado tanto desde aquela noite chuvosa. André não era mais o homem devastado que ela encontrou na sarjeta. Havia recuperado a dignidade, o propósito, a vontade de fazer a diferença no mundo. André, posso contar uma coisa que talvez você não saiba? Claro, você também me salvou naquela noite. André se virou para olhá-la, surpreso. Como assim? Eu estava numa espiral descendente desde a partida da minha mãe. Trabalhava como uma robô, cuidava do Lucas por obrigação, não por amor. Estava perdendo a compaixão, a humanidade. Luana pegou o braço dele. Você me fez lembrar por que escolhi ser médica. Me fez sentir útil novamente.
Luana, não, deixa eu terminar. Estas últimas semanas, trabalhando neste projeto com você, foram as mais felizes da minha vida desde que minha mãe partiu. Sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo. André sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você sabe que não conseguiria fazer nada disso sem você, né? Não é só o dinheiro que constrói um projeto como este. É ter alguém que entende pessoas, que sabe o que as famílias realmente precisam. Eles foram interrompidos pela chegada de Marcos, o engenheiro responsável pela obra. Era um homem de 50 anos, experiente em construção habitacional, que havia se empolgado com o projeto desde o primeiro encontro. André, Luana, tenho novidades excelentes, ele disse, tirando pranchetas da caminhonete. Conseguimos acelerar o cronograma. As primeiras 20 casas podem ficar prontas em 4 meses, não 6 como previsto. Sério? Luana perguntou animada. Sim, e tem mais. O prefeito entrou em contato comigo ontem. Ele quer apresentar vocês na Câmara Municipal na próxima semana. Aparentemente outros empresários estão interessados em replicar o modelo de vocês. André e Luana trocaram olhares de surpresa e empolgação. O projeto estava ganhando uma dimensão que nenhum dos dois havia imaginado. Marcos, você tem a lista das famílias selecionadas? André perguntou. Tenho sim. Luana fez um trabalho incrível na triagem. Marcos abriu uma pasta. 50 famílias já aprovadas, todas com histórias tocantes, mas especialmente uma que acho que vocês devem conhecer pessoalmente. Qual? Luana perguntou. Família Santos. Maria Santos, viúva. 3 filhos pequenos. Ela trabalha como faxineira no hospital onde você trabalha, Luana. O marido faleceu num acidente de trabalho ano passado. Luana arregalou os olhos. Maria Santos? A Maria da limpeza do 2º andar? Essa mesma. Ela nem sabe que foi selecionada. Achou que jamais seria aprovada porque não tinha como comprovar renda suficiente. André sentiu algo se mexer no peito. Como ela soube do projeto? Através de você, Luana. Aparentemente você comentou com ela sobre a fundação e ela se inscreveu mais por desespero do que por esperança. Luana se lembrou da conversa. Maria havia comentado que estava atrasada no aluguel, que o proprietário estava ameaçando despejá-la com os 3 filhos. Luana havia mencionado o projeto, mas não imaginou que Maria realmente se inscreveria. Podemos visitá-la hoje? André perguntou. Quero conhecer pessoalmente a primeira família que vamos ajudar. 2 horas depois, eles estavam na porta de um barracão pequeno, numa favela próxima ao hospital. A construção era precária, com telhas quebradas e paredes que mal protegiam da chuva. Quando Maria abriu a porta e viu Luana, seu rosto se iluminou. Doutora Luana, que surpresa! Entre, entre! Maria era uma mulher de 35 anos, magra, com mãos calejadas pelo trabalho pesado, mas um sorriso que irradiava bondade apesar das dificuldades. Os 3 filhos, com idades entre 5 e 12 anos, apareceram curiosos para ver as visitas. Maria, este é André, meu parceiro no projeto que comentei com você, Luana disse. André cumprimentou Maria e imediatamente se conectou com as crianças, que ficaram fascinadas com sua presença gentil. O menor, um menino de 5 anos chamado João, se agarrou na perna de André como se fosse um tio querido. Seu nome é igual ao do meu pai, João disse, olhando para André com olhos brilhantes. André sentiu o coração apertar. É mesmo? E como era seu pai? Era o melhor pai do mundo. Mamãe diz que ele virou estrela no céu e que está cuidando da gente de lá. Maria se aproximou ligeiramente constrangida. Desculpa, doutor André. João ainda não entende direito o que aconteceu. Não precisa se desculpar, André disse, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Sabe, João, tenho certeza de que seu pai está muito orgulhoso de você e de como você está cuidando da sua família. Luana observava a interação com lágrimas nos olhos. Ver André conectando-se com as crianças de Maria era uma confirmação de que ele havia encontrado sua verdadeira missão na vida. Maria, você foi aprovada no projeto, Luana disse gentilmente. Maria parou o que estava fazendo e olhou para ela sem entender. Como assim, doutora? Você e seus filhos vão ganhar uma casa nova. Casa própria, com quintal, 3 quartos, cozinha completa. Maria ficou em silêncio por tanto tempo que Luana começou a se preocupar. Então, lentamente, ela se sentou numa cadeira velha
e começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de esperança, de gratidão. Isso é verdade mesmo? Ela perguntou entre lágrimas. É verdade, André confirmou. E não é só a casa. Seus filhos vão estudar numa escola nova que vamos construir no mesmo complexo. Você vai ter um posto de saúde a 5 minutos de casa. As crianças, vendo a mãe chorar, se aproximaram preocupadas. Maria as abraçou, explicando que eram lágrimas felizes, que a vida deles ia mudar para melhor. Como eu posso agradecer uma coisa dessas? Maria perguntou, olhando para André e Luana. Sendo feliz, André respondeu. Criando seus filhos com amor, construindo memórias bonitas na casa nova, isso é o melhor agradecimento que podemos receber. Quando saíram da casa de Maria, André estava profundamente emocionado. No carro, ele segurou firme o volante, lutando para controlar as próprias emoções. Viu o que acabamos de fazer? Ele disse para Luana. Mudamos a vida de uma família inteira. Não, muito mais que isso. Demos esperança onde só havia desespero. Criamos um futuro onde só existia incerteza. André olhou para ela com lágrimas nos olhos. Isabela sempre dizia que a verdadeira riqueza não estava no que tínhamos, mas no que podíamos dar. Hoje entendi completamente o que ela queria dizer. Luana pegou a mão dele. E Sofia? Acha que ela aprovaria? André sorriu através das lágrimas. Sofia sempre dizia que queria ajudar todas as crianças do mundo. Acho que ela ficaria louca de felicidade sabendo que há crianças como João que vão ter um lar seguro por causa dela. Naquele momento, dirigindo de volta para a cidade com o coração cheio de propósito, André finalmente entendeu que não havia perdido Isabela e Sofia. Elas continuavam vivas através de cada família que ele ajudava, de cada criança que ganhava um futuro melhor, de cada lágrima de gratidão que via nos olhos das pessoas. E Luana, olhando para o homem que um dia encontrou quebrado na chuva, soube que às vezes salvar alguém significa muito mais do que simplesmente manter essa pessoa viva. Significa ajudá-la a descobrir por que vale a pena viver. 6 meses depois do início das construções, o projeto Isabela em Sofia já havia se tornado uma referência nacional. As primeiras 20 casas estavam prontas. A escola funcionava a todo vapor com 150 crianças matriculadas. E o posto de saúde atendia mais de 500 famílias por mês. Luana havia se tornado diretora médica oficial do projeto, deixando o hospital para se dedicar integralmente à fundação. Naquela terça-feira de manhã, André estava no escritório da fundação quando recebeu uma ligação que não esperava há 2 anos. Era Sebastião, seu ex-sócio na construtora, com uma notícia que fez o sangue de André gelar nas veias. André, preciso te encontrar urgentemente. Sua família biológica apareceu aqui na empresa. André sentiu o estômago se apertar. Que família? Do que você está falando? Seus primos, aqueles que sumiram depois do acidente. Roberto e Cristina. Estão dizendo que tem direitos legais sobre suas decisões financeiras, que você não está em condições mentais de administrar tanto dinheiro sozinho. André fechou os olhos, sentindo uma enxaqueca começar. Roberto e Cristina eram filhos do irmão do pai dele. Pessoas que sempre foram frias e calculistas, interessadas apenas no status e dinheiro da família. Depois do acidente, quando André mais precisou de apoio emocional, eles simplesmente desapareceram. O que eles querem exatamente? Estão com um advogado, falando em tutela, questionando suas doações para a fundação. André, eles estão dizendo que vão questionar judicialmente seus gastos dos últimos meses. André desligou o telefone com as mãos tremendo. 2 anos de ausência completa, e agora que ele havia encontrado propósito na vida, eles apareciam querendo interferir. Ele sabia exatamente o que estava por trás disso. A reportagem que havia saído na Revista Nacional sobre o projeto social havia mencionado os valores investidos por André. Agora, toda a família sabia exatamente quanto ele tinha. Luana chegou ao escritório 1 hora depois e encontrou André no sofá, a cabeça entre as mãos, completamente abatido. André? O que aconteceu? Minha família apareceu, ele disse sem levantar a cabeça. Os mesmos que me abandonaram quando mais precisei agora querem interferir na fundação. Luana se sentou ao lado dele, sentindo a raiva crescer no peito. Como assim interferirem? André contou sobre a ligação de Sebastião, sobre as ameaças legais, sobre a possibilidade de terem que interromper o projeto.
Luana ouviu tudo em silêncio, mas por dentro estava fervendo de indignação. André, olha para mim, ela disse, virando o rosto dele na direção dela. Essas pessoas não têm poder sobre você. Você é adulto, capaz, está fazendo escolhas conscientes e benéficas para a sociedade. Mas e se conseguirem interferir judicialmente? E se conseguirem bloquear os recursos da fundação? Então vamos lutar. Vamos provar que você está mais são e determinado do que jamais esteve na vida. Naquela mesma tarde, Roberto e Cristina apareceram no escritório da fundação. Roberto era um homem de 45 anos, bem vestido, com uma expressão superior que André conhecia desde a infância. Cristina, sua irmã, tinha a mesma arrogância, escondida atrás de um sorriso falso. André, querido primo, Cristina disse, tentando abraçá-lo. Estávamos tão preocupados com você. André se afastou do abraço, mantendo distância. Preocupados o suficiente para desaparecerem por 2 anos? Entenda a nossa posição. Roberto interferiu, assumindo um tom condescendente. Você estava passando por um momento muito difícil. Achamos melhor te dar espaço para se recuperar. E agora vocês acham que me recuperei? Bom, não exatamente, Cristina disse, trocando olhares com Roberto. André, sabemos que você está tentando fazer algo bonito aqui, mas doar milhões para estranhos quando você está claramente em estado emocional frágil? Estado emocional frágil? André interrompeu, sentindo a raiva crescer. Primo, você tentou. Você quase... Roberto não conseguiu terminar a frase, mas a implicação estava clara. André entendeu imediatamente o que eles estavam insinuando. De alguma forma descobriram sobre aquela noite na chuva, sobre como ele estava caminhando sem rumo quando caiu e bateu a cabeça. Estavam usando isso como evidência de instabilidade mental. Vocês estão sugerindo que não tenho capacidade de tomar minhas próprias decisões? Estamos sugerindo que talvez precise de apoio familiar para administrar um patrimônio tão grande. Cristina disse com um sorriso venenoso. Afinal, família é família. Foi nesse momento que Luana entrou na sala. Ela havia ouvido parte da conversa do corredor e decidiu intervir. Com licença, ela disse, estendendo a mão para os visitantes. Sou Luana Martinez, diretora médica da Fundação e família escolhida do André. Roberto e Cristina a olharam com curiosidade mal disfarçada. Era óbvio que estavam tentando categorizar Luana, entender qual era exatamente o relacionamento dela com André. Família escolhida? Roberto perguntou com desconfiança. Isso mesmo. As pessoas que estão ao lado do André não por interesse financeiro, mas por amor genuíno e admiração pelo homem extraordinário que ele é. André sentiu o coração se aquecer. Luana estava literalmente colocando-se entre ele e os predadores. Senhora Martinez, Cristina disse com falsa cordialidade, entendemos que vocês desenvolveram uma amizade, mas questões familiares e financeiras são assuntos privados. Tem razão, Luana concordou. São assuntos tão privados que pessoas que abandonaram André no momento mais difícil da vida dele não deveriam ter opinião sobre eles. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto e Cristina claramente não esperavam resistência. Olhem, André disse finalmente, assumindo uma postura que Luana não via desde que o conheceu. Vou falar isso uma vez só. Vocês não fazem parte da minha vida há 2 anos. Não estavam aqui quando eu precisei de apoio emocional. Não estavam aqui quando estava perdido e sem rumo. Apareceram só agora porque descobriram quanto estou investindo na fundação. André, nós somos sua família de sangue, Roberto começou. Família não é quem divide DNA com você, André interrompeu. Família é quem está presente nos momentos difíceis, quem te apoia sem esperar nada em troca, quem acredita em você quando nem você mesmo acredita. Ele olhou para Luana com carinho. Esta mulher me salvou literalmente da situação mais sombria da minha vida. Me ajudou a encontrar propósito novamente. Ela é mais família para mim do que vocês jamais foram. Cristina fez uma expressão de desdém. André, você está claramente confuso sobre relacionamentos. Esta situação não pode ser saudável. Sabem o que não é saudável? Luana perguntou, perdendo finalmente a paciência. Abandonar alguém que está sofrendo e aparecer 2 anos depois interessados apenas no dinheiro dele. Nós não estamos interessados no dinheiro, Roberto protestou. Claro que não, André disse ironicamente.
Por isso apareceram exatamente uma semana depois da reportagem da revista mencionar os valores investidos na fundação. Roberto e Cristina trocaram olhares desconfortáveis, percebendo que suas motivações estavam óbvias demais. André, vamos ser diretos, Roberto disse, mudando de estratégia. Você não pode doar toda a sua fortuna. É irresponsável financeiramente. Quem disse que estou doando toda a minha fortuna? A fundação já recebeu quase metade do seu patrimônio. E vai receber muito mais, André declarou, olhando diretamente nos olhos dos primos. Na verdade, tomei uma decisão hoje que vocês vão adorar saber. Luana olhou para ele com curiosidade, sem entender aonde ele queria chegar. Decidi adotar Luana como minha filha legal. Ela será minha herdeira universal e responsável por continuar o trabalho da fundação quando eu não estiver mais aqui. A declaração caiu como uma bomba na sala. Luana ficou sem palavras. Roberto e Cristina empalideceram instantaneamente. Você não pode fazer isso, Cristina gritou. Posso e vou fazer. Luana é a única pessoa que se importa comigo como ser humano, não como conta bancária. É ela quem deveria ter o direito de continuar meu legado. Roberto se levantou, claramente furioso. Isso é loucura. Vamos questionar isso judicialmente. Fiquem à vontade. André respondeu calmamente. Tenho 2 anos de documentação médica comprovando minha sanidade mental. Dezenas de testemunhas do meu trabalho na fundação e uma vida completamente transformada graças ao apoio de Luana. André. E Luana começou, ainda em choque. Não, Luana. É isso que quero fazer. Você me devolveu a vida. Agora quero te dar os meios para continuar salvando outras vidas. Roberto e Cristina saíram do escritório fazendo ameaças vazias. Mas André e Luana sabiam que haviam vencido aquela batalha. Quando ficaram sozinhos, Luana se virou para André com lágrimas nos olhos. André, você não precisa fazer isso. Não precisa me adotar legalmente. Preciso sim, ele disse pegando as mãos dela. Luana, você é a filha que Isabela e eu sempre sonhamos ter. É a pessoa que vai honrar nossa memória da forma mais bonita possível. Luana o abraçou, sentindo uma emoção que não sentia desde a partida da mãe. A sensação de pertencer a uma família de verdade. Obrigada por me escolher como família. Ela sussurrou. Obrigado por me ensinar o que família realmente significa. André respondeu. 5 anos depois daquela madrugada chuvosa que mudou tudo, o projeto Isabela em Sofia havia se transformado no maior complexo habitacional social do país. 12.000 famílias já tinham recebido suas casas próprias. 23 escolas funcionavam em comunidades carentes e 42 postos de saúde atendiam mais de 100.000 pessoas mensalmente. O sonho de Isabela havia se tornado realidade de uma forma que nem mesmo ela poderia ter imaginado. André, agora com 50 anos, estava visivelmente mais frágil. Um problema cardíaco, descoberto 6 meses atrás, o obrigara a diminuir o ritmo, mas não conseguia parar completamente. Luana, oficialmente adotada como filha há 3 anos, havia assumido gradualmente a administração da fundação, sempre com André ao lado, orientando cada decisão importante. Naquela manhã especial de sábado, eles estavam organizando o maior evento da história da fundação, um encontro com todas as famílias que haviam sido beneficiadas pelo projeto. André havia insistido em convidar pessoalmente cada uma delas para um dia de celebração que ele chamou de Encontro de Gratidão Mútua. O ginásio municipal estava lotado. 5.000 pessoas presentes, desde bebês de colo até idosos que haviam conquistado moradia digna pela primeira vez na vida. Maria Santos estava lá com seus 3 filhos, agora adolescentes bem educados e cheios de sonhos. João, o menino que havia se agarrado na perna de André anos atrás, agora com 10 anos, estava terminando sua apresentação no palco. Eu queria agradecer ao tio André e à tia Luana por terem dado uma casa para minha família quando a gente não tinha nada. Hoje minha mãe não precisa mais trabalhar de madrugada porque nossa casa está quitada. Meu irmão mais velho conseguiu entrar na universidade porque estudou na escola que vocês construíram. E eu quero ser médico igual a tia Luana para ajudar outras crianças. A plateia explodiu em aplausos. André, sentado na primeira fileira, não conseguia segurar as lágrimas. Luana, ao lado dele, segurava firme sua mão,
sabendo que cada palavra de João ecoava exatamente o que Isabela e Sofia teriam desejado. Quando chegou a vez de André subir ao palco para seu discurso, ele caminhou devagar, mas com dignidade até o microfone. O silêncio no ginásio era absoluto. Todos sabiam que aquele momento era especial. Meus queridos amigos, André começou, a voz embargada de emoção. Há 5 anos, eu era um homem perdido, sem propósito, caminhando sozinho na chuva, achando que minha vida havia acabado. Estava convencido de que não tinha mais nada para oferecer ao mundo. Ele pausou, olhando para as milhares de faces que o observavam com carinho e gratidão. Eu havia perdido minha esposa Isabela e minha filha Sofia num acidente, e durante 2 anos vivi como um fantasma, apenas existindo. Até que uma noite, quando estava no meu ponto mais baixo, um anjo apareceu na minha vida. André olhou diretamente para Luana, que estava nas primeiras fileiras. Luana Martinez me salvou literalmente daquela sarjeta molhada, mas fez muito mais que isso. Ela me salvou de mim mesmo. Me mostrou que ainda havia motivos para viver, que ainda podia fazer a diferença na vida de outras pessoas. A multidão ouvia em silêncio religioso, muitos com lágrimas nos olhos. Isabela sempre sonhou que eu usasse meu trabalho na construção para ajudar famílias que precisavam de um lar. Sofia sonhava em ajudar todas as crianças do mundo. Eu achava que esses sonhos tinham partido com elas, mas Luana me fez entender uma coisa fundamental. Os sonhos das pessoas que amamos não partem quando elas partem. Eles ficam aqui, esperando que alguém tenha coragem de realizá-los. André respirou fundo antes de continuar. Cada casa que construímos, cada criança que estuda em nossas escolas, cada família que recebe atendimento médico gratuito, é Isabela e Sofia continuando vivas neste mundo. Vocês são a prova de que o amor não tem fim, de que bondade se multiplica quando é compartilhada. A plateia começou a se emocionar visivelmente. Maria Santos chorava abertamente, abraçada aos filhos. Dezenas de outras mães faziam o mesmo. Mas hoje eu não vim aqui apenas para falar do que fizemos juntos. Vim para fazer um anúncio importante. André fez uma pausa dramática, sentindo o coração acelerar. A partir de hoje, Luana Martinez assume oficialmente a presidência da Fundação Isabela em Sofia. Ela é a pessoa mais capacitada, mais dedicada e mais amorosa que conheço para continuar esta missão. A plateia explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Luana se levantou, visivelmente surpresa e emocionada. Luana não é apenas minha sucessora na fundação. Ela é minha filha de coração, minha família escolhida, minha maior fonte de orgulho. André estendeu a mão na direção dela. Venha aqui, filha. Luana subiu ao palco com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando André a abraçou no palco, o ginásio inteiro se levantou em uma ovação que durou quase 10 minutos. Eu quero que vocês saibam, André disse no microfone, ainda abraçado com Luana, que esta mulher extraordinária salvou muito mais que minha vida naquela noite chuvosa. Ela salvou Isabela e Sofia também, porque através dela, elas continuam salvando vidas todos os dias. 3 meses depois, André estava em casa, cercado por Luana e Lucas, que havia se tornado médico especialista em pediatria social. Era uma manhã tranquila de domingo, e ele estava folheando um álbum de fotos do projeto quando sentiu uma paz profunda tomar conta do peito. Luana, ele chamou suavemente. Sim, pai. Era assim que ela o chamava desde a adoção oficial, e André nunca se cansava de ouvir. Você sabe que sou o homem mais sortudo do mundo, né? Por quê? Porque tive 2 famílias na vida. A primeira me ensinou o que é amar. A segunda me ensinou que o amor não acaba nunca, apenas se transforma. André fechou os olhos, segurando a foto favorita. Ele, Luana e centenas de crianças do projeto no dia da inauguração da 10ª escola. Isabela, Sofia, ele sussurrou baixinho. Conseguimos. Conseguimos fazer a diferença. Ele adormeceu tranquilo naquela tarde, um sorriso sereno no rosto. Quando Luana o encontrou algumas horas depois, havia uma nota em suas mãos. Minha querida filha Luana, obrigado por me dar a chance de ser pai novamente. Obrigado por transformar minha dor em propósito, minha perda em amor multiplicado. Continue salvando vidas. Continue provando que a bondade ainda existe neste mundo. Isabela e Sofia estão orgulhosas de você.
assim como eu sempre estarei. Com amor eterno, seu pai André. O funeral de André foi diferente de qualquer coisa que a cidade já havia visto. Mais de 20.000 pessoas compareceram, não para lamentar uma partida, mas para celebrar uma vida que havia tocado tantas outras. Crianças, adultos, idosos, todos com histórias de como André havia mudado suas realidades. João Santos, agora adolescente, foi um dos que falaram no velório. Tio André sempre dizia que a tia Luana o salvou naquela noite na chuva, mas a verdade é que eles salvaram todos nós. E o que eles construíram juntos vai salvar milhares de outras famílias que ainda nem nasceram. Luana, agora presidente da fundação que atendia 15 estados brasileiros, sabia que a história estava apenas começando. Cada casa construída, cada vida transformada, cada sorriso de criança era prova de que aquela madrugada chuvosa havia sido o início de algo muito maior que qualquer um deles poderia ter imaginado. Anos depois, quando contava a história para novos voluntários da fundação, Luana sempre terminava com as mesmas palavras. Às vezes pensamos que salvar alguém é apenas mantê-lo vivo. Mas a verdade é que quando salvamos alguém de verdade, essa pessoa acaba salvando centenas de outras. O amor, quando é genuíno, sempre se multiplica. Fim da história.